A Ucrânia já causou grandes danos à Rússia, com ataques de drones de longo alcance. As refinarias de petróleo são alvo principal, e agora a Rússia enfrenta escassez de gasolina devido a 40% da capacidade de refino, ficando fora de operação nos últimos meses. Mas vai piorar, muito pior. A Rússia já estava tendo bastante dificuldade para lidar com os drones da Ucrânia. Agora, uma nova arma entrou em ação. A Ucrânia acabou de lançar o míssil Flamingo e a Rússia não conseguiu impedir. Recebemos os primeiros indícios de que o Flamingo passou de conceito a arma pronta para uso em combate. O Kiev Post sugeriu em 6 de outubro que a Ucrânia, liderada por Volodymyr Zelensky, não utiliza apenas drones em seus recentes ataques de longo alcance à Rússia. Zelensky afirma que mísseis estão sendo usados, indicando fortemente que os mísseis Flamingo da Ucrânia estão voando rumo à Rússia neste momento. A RBC Ucrânia traz mais informações, observando que Zelensky deixou essas pistas durante uma coletiva de imprensa conjunta com o primeiro-ministro holandês Dick Schoof, sobre vídeos recentes compartilhados nas redes sociais. É fácil imaginar Zelensky piscando e acenando para os jornalistas em Kiev. Como disse: "Acho que, pelos fragmentos nas redes sociais sobre esses ataques, as pessoas percebem onde os drones são usados ou não." O trecho final da citação é o mais importante. Mencionar ataques dentro da Rússia praticamente confirma que a Ucrânia usa seus mísseis para ataques de longo alcance. O que mais ela possui para fazer trabalho parecido? Mísseis ocidentais como o ATACMS foram discretamente bloqueados pelo Pentágono, segundo o Wall Street Journal, em agosto. É possível que esse bloqueio, que exigia que a Ucrânia passasse por um processo de aprovação que terminava com um sim ou não do secretário de Defesa dos Estados Unidos da América, Pete Hegseth, possa ter sido suspenso. Mas mesmo que tenha sido suspenso, a Ucrânia não pode atingir muito além das regiões de fronteira da Rússia, com seus mísseis de fabricação ocidental. Eles simplesmente não têm o alcance que o Flamingo tem. No entanto, Zelensky se recusou a dizer mais alguma coisa depois de dar a sua dica. Nenhum detalhe operacional foi dado. Então, não sabemos quando ou onde o Flamingo atuou. Existe um possível ataque. Não continue assistindo para saber qual. Zelensky tinha motivo para não dar mais que uma dica. A Ucrânia não quer dar à Rússia nenhuma chance de se preparar para as táticas ucranianas. Não importa quais sejam essas táticas. Se o Flamingo está em uso, a Ucrânia quer evitar que a Rússia crie contramedidas, como instalar defesas aéreas nos alvos divulgados pela Ucrânia. A Ucrânia aprendeu com seus erros passados. Lá em 2023, a Ucrânia passou vários meses promovendo uma contraofensiva que supostamente quebraria as linhas da Rússia e permitiria à Ucrânia retomar a maior parte de seu território ocupado. Tempo entre planejamento e execução. O fato de a Ucrânia ter sido tão aberta sobre seus planos permitiu à Rússia preparar defesas em camadas. Arrastou a Ucrânia para um atoleiro. Houve algum progresso, mas a Ucrânia não obteve os avanços transformadores desejados. Em 2023 ficou claro: a Ucrânia não pode deixar a Rússia saber seus planos. Recebemos alguns números de Zelensky durante a coletiva de imprensa, acrescenta o Kiev Post. Zelensky reiterou uma afirmação anterior de que cerca de 60% dos ataques profundos da Ucrânia em território russo estão sendo realizados por sistemas não tripulados. Alguns desses sistemas alcançam alvos a mais de 1.500 quilômetros, deixando 40% dos ataques sem explicação. Ainda mais combustível para o fogo do uso dos Flamingos, aproveitando as dicas que Zelensky deixou. O Kiev Post procurou o Estado-Maior ucraniano para confirmar relatos sobre o uso de mísseis Flamingo contra a Rússia. O veículo não obteve a resposta esperada. Não temos essa informação agora, disse o Estado-Maior. Mas eles têm a informação. Assim como Zelensky, o Estado-Maior da Ucrânia evita divulgar informações que a Rússia possa usar contra o país. Bocas soltas afundam navios, como diz o ditado, e línguas soltas podem atrapalhar o Flamingo em voo. Ainda assim, há uma pista suficiente nas palavras de Zelensky para nos dizer que o Flamingo está ativo, e talvez já saibamos de um lugar onde o novo e poderoso míssil da Ucrânia fez impacto. Em 5 de outubro, a The Economist informou haver relatos confiáveis de que o Flamingo pode ter sido usado contra refinarias de petróleo russas. Em artigos sobre 2 meses de ataques à capacidade de refino da Rússia, o veículo afirmou: há relatos de uso dos mísseis de cruzeiro FP-5 Flamingo. Eles voam a 50 metros do solo,
têm alcance superior a 3.000 quilômetros e transportam uma ogiva de 1.150 quilos, sendo muito mais rápidos que drones. Isso é mais de 1 tonelada de poder de fogo. Aliás, o que mostra o quão devastador o Flamingo pode ser quando atinge seu alvo. No entanto, a revista The Economist não menciona um ataque específico a uma refinaria. Apenas confirma que o Flamingo está em uso. Detalhes de um ataque mais específico, na verdade, vêm de um relatório de agosto de Militani. Nesse ataque, possivelmente o primeiro da Ucrânia com o Flamingo, o alvo não foi uma refinaria, mas sim a Crimeia. O veículo afirma que ataques contra barcos de patrulha e um posto avançado do FSS na Península Ocupada não foram feitos com mísseis Neptune, como se pensava. A Ucrânia lançou mísseis Flamingo em um lançamento triplo da costa ucraniana em 30 de agosto, segundo Militani. Esses mísseis decolaram em sequência, usando propulsores de combustível sólido antes de seguirem para seus alvos. Imagens de satélite do posto avançado do FSS antes e após o ataque sugerem que a Ucrânia usou arma mais destrutiva que seus mísseis Netuno. Apesar da baixa resolução impedir determinar todos os danos, é possível ver que o prédio principal do posto avançado foi destruído. Também há danos causados por fogo na área ao redor, sugerindo uma explosão que os mísseis Netuno e os drones da Ucrânia não conseguem causar. Precisamos enfatizar que nada disso está confirmado neste momento. A Ucrânia não vai revelar se usou mísseis Flamingo para atacar a Crimeia ou refinarias russas. No entanto, as evidências circunstanciais estão começando a se acumular. Imagens e fotografias das consequências dos ataques, que sugerem o uso de uma arma mais poderosa do que qualquer outra que a Ucrânia tenha usado antes, estão circulando. E com as insinuações de Zelensky sobre as imagens nas redes sociais, dizendo que a Ucrânia só usa sistemas não tripulados em 60% de seus ataques contra a Rússia, também sendo divulgadas, parece haver apenas uma conclusão. Flamingo está ativo e está atingindo a Rússia com força. Isso nos leva ao que sabemos sobre o Flamingo até agora. Assim como nos próprios ataques, a Ucrânia não revelou muito sobre o funcionamento interno de seu novo míssil. Fontes reuniram informações a partir das exibições do Flamingo em exposições e declarações de fontes ucranianas. Isso mostra bem do que o Flamingo é capaz. Já citamos algumas características do míssil. Acredita-se que o Flamingo alcance 3.000 quilômetros, cerca de 1.864 milhas. Isso permite atingir quase qualquer alvo estratégico na Rússia, até Moscou. O Flamingo só não alcança áreas do extremo oriente russo, que não são relevantes para a guerra na Ucrânia. O míssil tem ogiva de mais de 1 tonelada. Para contextualizar o dano de uma ogiva dessas, podemos usar a Organização das Nações Unidas, Safeguard, para estimar a explosão do Flamingo. Assumindo uma ogiva totalmente carregada e um ataque contra um alvo a 1.500 quilômetros de distância, o Flamingo explodiria com força suficiente para ser fatal imediatamente para qualquer pessoa em um raio de 24 metros. Isso equivale a uma zona de explosão de cerca de 24 metros, quando se trata de vítimas humanas diretas. Com aqueles fora desse alcance, ainda correndo o risco de danos massivos aos pulmões e tímpanos perfurados. Os prédios se saem ainda pior. Qualquer casa ou estrutura não blindada a até 35 metros, cerca de 114 pés, será totalmente destruída por uma explosão de Flamingo. Prédios podem ficar inabitáveis a distâncias mais de 4 vezes maiores que as de destruição de casas. O Flamingo tem um impacto muito forte. Além disso, este é um ataque realizado contra um alvo que está a 1.500 quilômetros de distância. Se o Flamingo percorrer menor distância, pode causar mais danos, segundo a Safeguard. Sabemos que a Ucrânia combinou tecnologia antiga e nova para criar o Flamingo, além do alcance e poder destrutivo dele. A revista The Economist detalha em seu artigo de 5 de outubro o que dizem os fabricantes do Flamingo. Firepoint fabricou a nova arma da Ucrânia. A Firepoint fabrica o FP-5 com motores turbofan soviéticos reaproveitados e produz a fuselagem de fibra de carbono em apenas 6 horas, segundo a publicação. A Ucrânia novamente conseguiu transformar algo antigo em algo novo e mortal.
Isso difere bastante do uso russo da tecnologia soviética. O Kremlin só pensa em mandar suas armas antigas para a Ucrânia, onde são destruídas. Chegou ao ponto em que a Rússia está prestes a ficar sem tudo o que tem, até 2026. Descubra, assistindo ao nosso vídeo, como a guerra de atrito da Rússia prejudicou o Kremlin. Também tem um nome para se pensar. Flamingo dificilmente é o nome mais ameaçador para um míssil tão poderoso, mas há um motivo para essa escolha. Segundo o Kiev Post, um erro de fabricação no primeiro lote fez os mísseis ficarem cor-de-rosa. Esse lote ficou conhecido como Flamingo. Se quiser algo mais formal, escolha outro nome. A revista The Economist aponta que o míssil também é conhecido como FP-5. Também foi feita uma comparação direta com um míssil ocidental. O equivalente ocidental mais próximo do Flamingo parece ser o Tomahawk dos Estados Unidos. O míssil ucraniano aparenta ter mais vantagens que o americano, principalmente no custo. Um míssil Tomahawk pode custar até $2 milhões conforme o bloco encomendado. O Flamingo custa um quarto disso e oferece alcance e carga útil maiores ao alvo. A compensação, diz o The Economist, é que os mísseis Tomahawk provavelmente são mais precisos e mais difíceis de serem abatidos do que os mísseis Flamingo. Mesmo assim, o Flamingo ainda tem truques na manga. Já dissemos que o míssil pode voar a 50 metros do chão, dificultando a detecção por radares de defesa aérea. Segundo a revista The Economist, devido ao seu alcance, o Flamingo podia mudar de vetor várias vezes rumo ao alvo, o que ajudava a enganar ou escapar de defesas aéreas. O novo míssil ucraniano, similar ao Tomahawk dos Estados Unidos da América, marca um grande avanço no alcance da Ucrânia, afirma o portal Army Recognition sobre o primeiro ataque do Flamingo na Rússia. Sua carga útil pesada, longo alcance e orientação simples tornam-no ideal para alvos estratégicos como plantas industriais, depósitos de munição e centros logísticos. Além da linha de frente, afirma o Army Recognition. Também destaca que a Ucrânia pode ter usado o Flamingo para atingir alvos em Belgorod e na Crimeia. Mas, como nos ataques à Crimeia, não há confirmação oficial da Ucrânia. Tudo indica que o Flamingo já está em uso, e a Ucrânia o utiliza para vários ataques. Isso nos faz questionar: o que acontece após o novo míssil devastador da Ucrânia entrar em ação? Um homem acredita que o míssil pode mudar o jogo. Esse homem é o ex-diretor da CIA, General David Petraeus, que disse o seguinte em outubro: é a engenhosidade ucraniana. Usaram bombas soviéticas antigas com explosivos na ponta de um míssil de cruzeiro. Eles criaram um motor a jato e sistema de orientação, afirmou Petraeus, o que mudará tudo. Se isso for produzido em grande quantidade, terá grande impacto no campo de batalha na Federação Russa, o que é muito importante. A parte sobre números substanciais é fundamental aqui. O Flamingo não vai ser de muita utilidade para a Ucrânia se eles só conseguirem construir alguns poucos. Como acontece com tanta frequência, o dinheiro é que vai determinar o quão impactante o Flamingo pode ser. Contra a Rússia, Zelensky sabe disso tão bem quanto qualquer um. Em 6 de outubro, o Pravda informou que o presidente da Ucrânia indicou o potencial do país, desde que parceiros ocidentais sigam financiando. A indústria de defesa da Ucrânia, que aumentou muitas vezes desde o início da guerra, tem capacidade para alcançar $35 bilhões americanos em produção até 2026, disse Zelensky. Ter capacidade e atingir esse número são coisas diferentes, por isso a ajuda do Ocidente é essencial. Assim, a Ucrânia busca arrecadar o máximo possível com sua indústria de defesa. Quando há excedente de armas produzidas, é possível oferecer algo em troca aos parceiros pelo investimento na indústria de defesa da Ucrânia. Já há acordos para abrir plataformas de exportação e importação na Europa, Estados Unidos da América e Oriente Médio. A tarefa é lançar essas plataformas até o final do ano, disse Zelensky. Essas plataformas garantiriam recursos à Ucrânia, mostrando que não se trata apenas de construir para uso próprio. Isso seria enorme para o Flamingo. Isso permitiria à Ucrânia investir em mais mísseis capazes de causar grandes problemas à Rússia. A produção do Flamingo precisa de um impulso agora. O Kyiv Post relata que a Firepoint podia produzir um míssil por dia no início de 2025.
Ela definiu como meta produzir 7 mísseis Flamingo por dia até outubro. Se a Firepoint atingir a meta, a Ucrânia receberá 2.555 mísseis por ano, custando cerca de 127 bilhões de dólares anuais. Se mais dinheiro estiver entrando, esses números podem ser aumentados. A Crimeia, refinarias russas e qualquer alvo escolhido pela Ucrânia poderiam ser destruídos. Supondo que a produção seja alcançada em larga escala, o Flamingo tem potencial para ser um divisor de águas muito além da guerra na Ucrânia. O Army Recognition destaca isso, sugerindo que o Flamingo se destaca na Europa. Mísseis de longo alcance do continente, como o Storm Shadow e Taurus da Alemanha, possuem menor alcance, carga útil limitada e custo mais alto. Como o Tomahawk, esses mísseis europeus devem ser mais precisos que o Flamingo. No entanto, isso não será um grande problema se a Ucrânia chegar ao ponto de conseguir produzir mísseis Flamingo em grande escala. Os mísseis ucranianos provavelmente não vão substituir aqueles que os países europeus já estão fabricando. Isso oferece uma alternativa para vários tipos de ataques e permite que a Europa siga financiando a Ucrânia, enquanto reforça seus estoques. Por que a precisão não importa tanto assim agora? Muitas nações ocidentais buscam algo que a Forbes considerou necessidade militar urgente em 2023. Massa acessível. Lauren Thompson, colaborador sênior do veículo, analisa o desafio do Ocidente em relação ao volume, sob a ótica americana. Segundo Thompson, as Forças Armadas dos Estados Unidos da América têm as armas mais avançadas do mundo. Porém, são caras e faltam em quantidade. Alguns especialistas acreditam que o estoque atual de munições guiadas de precisão de longo alcance acabaria rapidamente, em poucas semanas. Após o início da guerra com a China, o Ocidente busca uma nova arma de longo alcance. Une produção rápida, orientação simples e reutilização de peças antigas para criar massa acessível. O Flamingo se encaixa perfeitamente, o que significa que há um motivo claro para o Ocidente praticamente despejar dinheiro na Ucrânia para colocar esse míssil em produção em massa. A Rússia sabe de tudo isso. Ela sabe que mais mísseis Flamingo permitiriam à Ucrânia atingir e devastar totalmente várias das principais instalações militares e áreas próximas do país. Os frequentes ataques ucranianos a refinarias russas mostram que a Rússia carece de defesas aéreas suficientes para proteger ativos domésticos críticos. A Rússia tenta impedir que a Ucrânia produza milhares de mísseis Flamingo, buscando bloquear sua fabricação desde o início. Em 4 de setembro, a TVP World noticiou que a Rússia tentou destruir uma suposta fábrica do míssil Flamingo. Durante um ataque noturno, Kalush sofreu um dos maiores bombardeios de drones e mísseis russos da guerra, segundo a TVP World. O principal alvo era o Parque Industrial Central de Kalush, possível local de construção do míssil Flamingo. O ataque da Rússia foi bem sucedido ao incendiar vários dos prédios naquele parque industrial. Quanto a saber se a Rússia conseguiu atingir uma instalação de produção do míssil Flamingo, simplesmente não sabemos. A Rússia não afirmou ter feito isso, e a Ucrânia provavelmente não revelaria se tivesse acontecido. Ainda assim, essa tentativa de ataque prova que a Rússia sabe o quão perigoso o Flamingo é para suas ambições de subjugar a Ucrânia. Quando o Flamingo voa, a Rússia arde. O Kremlin parece incapaz de impedir isso, assim como não conseguiu evitar um dos ataques mais marcantes da Ucrânia em território russo. A Ucrânia acabou de realizar um ataque de precisão a 1.000 quilômetros contra um dos mais novos navios de mísseis da Marinha Russa. A capacidade de ataque da Ucrânia continua crescendo à medida que mais navios russos afundam. Saiba mais em nosso vídeo e lembre-se de se inscrever no The Military Show para mais cobertura sobre o mais novo e avançado míssil da Ucrânia. E obrigado, como sempre, por assistir.